Pessoal, tudo bem com você? Me desculpa primeiramente o estilo de vídeo aí. Eu tô sem o suporte para gravação, mas é algo que falou ao meu coração e eu quero compartilhar com você. O vídeo não está muito bonito, mas a palavra é mais importante. Erroneamente aprendemos algo sobre Jonas. Jonas e a baleia, são dois erros, né? Não foi uma baleia, foi um grande peixe. Quem sabe foi até o Leviatã ali, descrito no livro de Jó. Mas enfim, foi um grande peixe. E nós aprendemos que Jonas foi um covarde, Jonas foi um medroso. Por isso que ele fugiu da presença do Senhor. Primeiro que Jonas foi muito doidão mesmo, né? Como que se foge da presença do Senhor? Mas enfim, nós devemos analisar alguns fatos históricos do acontecimento. Deixa eu só tentar baixar um pouquinho aqui esse som para não ficar sobreposto à minha voz, né? Nós devemos analisar alguns fatos históricos primeiramente. Jonas, ele era um profeta ali do reino do norte, quando Israel se dividiu, né? E a cidade de Nínive, o reino de Nínive, era um povo muito poderoso e mau. Então houve uma história, me parece que no livro de Reis, algo assim, que conta essa história, que aquele povo, ele sitiou a cidade de Samaria. Ninguém entrava, ninguém saía. E a cidade teve muita fome. Eles viraram verdadeiros canibais ali, de tanta fome que houve naquela terra, né? Comiam as próprias pessoas ali, os próprios mortos ali, para não morrerem de fome. E foi um sofrimento muito, muito terrível. E Jonas, ele era desse povo, ele era desse reinado ali de Samaria, né, de Israel do norte, do povo do norte, né? Agora imagina o ódio que Jonas não tinha ali de Nínive. Então, quando Deus falou, Jonas, vai lá para Nínive, prega aquela destruição, ele falou, eu? Quer que esse povo se lasque para lá, né? E fugiu ali da presença do Senhor. Mas Jonas, hora nenhuma, ele foi um covarde. Ele só tinha raiva daquele povo. Ele queria ver a destruição daquele povo. Então Jonas passa ali um período de provação muito grande na presença do Senhor, quando ele estava ali no ventre daquele peixe, né? E aí ele muda, Deus muda a rota, e coloca aquele peixe para vomitar ele de novo lá onde ele devia estar. Ele prega e o povo se arrepende. E aqui que vem o X da questão que eu quero compartilhar com vocês. Às vezes nós podemos falar até que Jonas teve medo, né? Mas no último capítulo aqui, no capítulo 4, no versículo 2, Jonas fala com Deus, né? Ele falou, mas eu falei para o Senhor ainda estando lá na minha cidade, que o Senhor é um Deus misericordioso. Porque o povo arrependeu dos seus pecados ali em Nínive, e Deus também arrependeu, mudou a rota do castigo. E Jonas irou contra Deus, ele ficou, griladaço. Eu sabia que ia acontecer isso, ele falou para Deus. E isso mexe muito comigo. Porque às vezes a gente vê o nosso opressor se dá bem na vida. Você pensou nisso? Aquele cara que traiu ali no casamento, a esposa que traiu no casamento, foi infiel. Lá na frente ela se arrepende e ela se dá bem na vida. E é interessante que Jonas ficou lá em cima da cidade para ver a destruição da cidade. Eu quero ver o circo pegar fogo. E às vezes aquele patrão ímpio, aquele abusador,
psicológico ali. Lá na frente ele se arrepende. E ele tem uma nova chance, ele prospera. E nós ficamos ali no cume do monte esperando a desgraça daquela pessoa. Deus, ele às vezes, ele trabalha com o nosso ego, com a nossa libertação dos nossos traumas psicossomáticos, das nossas emoções. E muitas vezes ele trabalha conosco dando uma nova oportunidade. É claro que através de um arrependimento, mas dando uma oportunidade para aquela pessoa que nos feriu, que nos maltratou, que judiou da gente. Às vezes nós vemos aquela pessoa prosperar, se dar bem, e a gente fala: caramba, Deus, tu é injusto demais da conta, essa pessoa merece todo tipo de desgraça, de praga. Mas ela está prosperando. Agora fica fácil, né? Depois de tudo que ela fez, virou crente. Mas às vezes é Deus trabalhando conosco. Era Deus trabalhando com Jonas ali, para Jonas se desligar daquele tempo de angústia, de tristeza, de depressão. Jonas, ele estava deprimido. Ele era um profeta deprimido ali, por todos os traumas que ele sofreu, e Deus estava trabalhando com ele ali. Deus deu a chance daquele povo se arrepender. Deus deu a chance daquele povo se arrepender. Deus fala que eles não conheciam entre o bem e o mal. Agora eles conheciam. Eles tinham essa chance. Mas Jonas queria ver o fracasso. Nós passamos a vida inteira amarrados, presos naquele tirano que nos tirou a paz um dia. Independente, cada um tem as suas dores, né? Mas às vezes Deus nos dá essa oportunidade, porque Ele vê que a gente não consegue se desvencilhar daquilo. Às vezes a gente não consegue sair daquele mal. E o perdão é justamente isso. Augusto Cury, ele diz, né, que você perdoar não é você esquecer, é você deixar de levar aquela pessoa que te magoou para sua cama, para dormir junto com você. E às vezes Deus nos trata dando perdão para aquela pessoa, mudando a rota daquela pessoa e mudando o castigo daquela pessoa. E às vezes nós não entendemos que Deus também está trabalhando conosco. O título é: eu não quero ser igual a Jonas, mas nesse sentido de guardar rancor, de guardar aquilo, de perder o melhor de Deus, de perder o propósito de Deus na minha vida, porque eu quero ficar olhando ali até quando essa pessoa vai. Eu só quero ver o castigo dela. E Deus pode mudar a rota daquela pessoa, Deus pode dar o perdão para aquela pessoa, Deus pode prosperar aquela pessoa para trabalhar comigo, com você. E dizer: meu filho, segue adiante. Eu tenho coisas muito melhores para você do que essas que você perdeu. Eu tenho cura, e através dessa cura você pode curar pessoas. Então essa é a questão. Perdoe.